Amém? Glória a Deus. Eu pedi aos diáconos que veem se alguém saiu para conversar lá fora, que coloque para dentro para assistir o culto. Porque a igreja esvaziou de repente, Jesus não voltou, nós estamos aqui. Então vamos voltar para o tempo. É momento de ouvir a palavra de Deus. Tudo que fizemos até agora foi para a glória dele, né? A parte do louvor, a parte da adoração, com relação aos nossos dízimos e ofertas, mas agora é Deus falando conosco. Então é importante que estejamos atentos à voz do Senhor. Amém? E como é nosso costume, vamos memorizar um verso. Eu peço que você abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e verso de número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Veja se alguém está sem a Bíblia aí, aproxima dele, para que possa juntos memorizar esse verso. O verso, Paulo escreveu aos Coríntios, diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 9. Amém? Você pode ler a uma só voz aí, toda a igreja? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 9. Glória a Deus. Agora, só as irmãs lendo para fixar bem este verso em nossa memória. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 9. Muito bem, agora os varões, a uma só voz, bem forte, bem bonito. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 9. Muito bem, eu estou admiradíssimo. Oi, varão. Ganharam as mulheres hoje. Vou provar, pastor. Que seja dita a verdade aqui, né? Glória a Deus. Mas quem ganhou mesmo foi o Espírito Santo de Deus. E por isso você pode aplaudir o bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nós temos anunciado aqui que o mundo ele vive um certo caos. E nós sabemos pela palavra de Deus que de fato isso é uma verdade. Nós sabemos que não será diferente. E a gente observa, principalmente na minha profissão, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas se sentindo sozinhas. É uma doença do século. As pessoas não conseguem se relacionar mais. Então as famílias estão se esfacelando e as pessoas estão se distanciando cada vez mais. De sorte que o Senhor quer falar conosco a respeito deste assunto essa noite, a respeito do fato de que você não está só. Então o tema dessa mensagem é: você não está só. Amém? Abra por gentileza a palavra do Senhor no Evangelho, no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1. Evangelho de Josué, livro de Josué. Eu quero transformar ele aqui no nome do apóstolo, esse livro. Daqui a pouco ele vai ser um apóstolo. Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos encontrar o seguinte relato da palavra de Deus. E sucedeu, Josué capítulo 1, 5º livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fareis prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tomando eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Aonde é que Deus vai estar conosco? Aonde quer que a gente estiver, né? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te louvar pela tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos te agradecer porque nesta noite de verão o Senhor tem nos dado a graça e a sabedoria de estar aqui diante da tua palavra, diante do teu povo, para anunciar essa verdade. Senhor, abençoa cada mente, cada coração nessa noite, para entender e saber que só tu és Deus e que não nos desampara. Ainda que a nossa mãe nos abandone, ainda que o nosso pai nos abandone, mas a tua palavra diz que o Senhor nos recolherá lá nos Salmos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O bagulho ficou melhor. Obrigado. De fato, nós estamos vivendo dias complicados. Como eu disse, a gente observa isso no dia a dia, lá no escritório, quando a gente observa as pessoas ligando desesperadas. Mas aqui nós temos o norte do Senhor para nós entendermos que nós não estamos só. E essa história da vida de Israel, que foi dada continuidade através de Josué, ela traz esse relato importante. O primeiro destaque desta mensagem é que Deus, Ele não olha como nós muitas vezes olhamos para a proximidade. Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus de futuro, Deus é um Deus que vê todas as coisas. Então, para Deus, não é aquela imediatice como a gente muitas vezes. Parece que tudo está à nossa volta e só fica em torno daquilo. Mas aqui ele já estava preparando este jovem chamado Josué, que também tem um filho com o nome de Oséias, para levar aquele povo que ele havia tirado da terra do Egito com a mão forte. Nós conhecemos a história e sabemos que todo aquele percurso que eles fizeram pelo deserto, nós falamos aqui sobre o Mar Vermelho na semana retrasada, quando eles ali atravessaram em seco, mas tudo com um propósito de alojar o povo num local seguro, firme, uma terra que manava leite e mel. Como ele havia dito a Abraão lá em Gênesis capítulo de número 12, quando ele chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, terra que mana leite e mel. Percebe que Deus tira Abraão de um local, do seio da sua família, para levar a um outro local, não com o intuito de deixá-lo sozinho, mas com o intuito de trazer uma grandeza maior para a vida de Abraão. E quando nós lemos a história toda, nós observamos que Deus não deixou de cumprir um só momento a sua palavra. E aqui nós vemos Deus trazendo a Josué a responsabilidade, chamando Josué
a responsabilidade de conduzir o povo para a terra que ele prometeu aos filhos de Israel. Só que tem um detalhe: quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, Ele dá a condição de você levar à frente aquilo que Ele colocou na tua mão. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai dar uma missão e dizer para você: olha, se vira. Não, Ele tem o propósito dele imutável. Por isso que em Jó 42:2 ele diz: bem sei eu que tudo e nenhum dos seus pensamentos pode. Então tudo que Deus quer, Ele vai fazer, e Ele vai fazer para o seu bem, para o seu melhor. Amém? Glória a Deus. Josué tinha agora a incumbência de levar aquele povo que saiu do Egito, que não morreu no deserto, mas foi a geração do deserto, para a terra prometida. Mas para que isso acontecesse, não dava simplesmente, como eu disse, para vai e se vira. Deus chama Josué e dá uma ordem, e dá uma mensagem para Josué. E a gente já ouviu falar: missão dada, missão cumprida, responsabilidade dada, responsabilidade cumprida. Josué precisava entender para levar aquele povo. E como podemos fazer isso? Para não sentir sozinho, não sentir o peso da responsabilidade. Então Deus dá o norte, e assim Deus está fazendo com você essa noite. Deus está direcionando a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua capacitação para um fim específico, que é abençoar você através dessa vitória. Amém? Se você entender o que Deus tem para você, que é o melhor, então você com certeza estará cumprindo a vontade de Deus e seguindo, não se sentindo sozinho como as pessoas estão sentindo. E a ordem aqui foi: leia este livro, medite nestas palavras. Então o segredo da vitória das pessoas, de José foi isso, é meditar na palavra do Senhor. Quanto tempo diz aqui? De dia e? Ou seja, em todo o tempo a sua mente deve estar ocupada com a palavra de Deus. Quando nós entendemos isso, nós sentimos a presença do Senhor e nunca estaremos só, nunca. O Deus que é o Deus da montanha é o Deus do vale. O Deus que é do dia, Ele é o Deus da noite. O Deus que é do tempo bom, Ele é o Deus do tempo ruim. Em todo tempo Deus é bom para conosco, em todo tempo Ele é bom. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus quer nos ensinar esta noite a trazer para dentro de nós, do nosso conhecimento, a sua palavra, que modifica a situação, que não deixa o homem se sentir sozinho, que este vazio que os homens estão enfrentando, homens aqui eu estou dizendo genericamente, é um ser humano, está enfrentando pela falta de Deus. Alguém já disse no passado que dentro de nós há um vazio que só pode ser preenchido pela presença do Senhor, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela sua santa presença em nós. E é dessa forma que Ele quer nos instruir, para que nós não sintamos só, ainda que a pessoa esteja morando sozinha, ainda que ela não esteja no seio de uma família, que na verdade é o que Deus quis, que se constituísse a família. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele está dizendo assim: eu estou criando a família, eu estou criando o laço de amizade. Mas a modernidade tem tentado destruir isso, tem feito com que o ser humano se desapegue da família. A gente observa muitas coisas também de pessoas que querem morar sozinhas, pessoas que estão mudando o seu raciocínio de vida. Tanto é que, se você observar hoje, as construtoras fazem os chamados estúdios
aqueles locais pequeníssimos que quando uma pessoa entra, a outra tem que sair. Sabe aquelas casinhas assim? Apartamentos tão minúsculos que mal cabem 2 pessoas lá dentro. Justamente por quê? Porque é um conceito de viver sozinho. Mas Deus não fez o homem para estar só. E ainda que ele esteja só, Ele está conosco. Ainda que a pessoa esteja se sentindo sozinha, Deus está com você. Deus não te deixará nem te desamparará. Ele fala aqui para Josué: eu serei contigo. Isso não é uma falácia, ou seja, não é uma história, isso é uma verdade. E quando você medita na palavra de Deus, o conforto da presença do Senhor te enche, te faz ser diferente. Josué assume essa postura, porque ele tinha uma missão, e nós temos uma missão. Nós, como igreja de Cristo Jesus, nós temos uma missão. Qual é a missão da igreja? É anunciar a palavra do Senhor. Essa missão não é de pastor. Às vezes a pessoa fala: não, o pastor tem que pregar, o pastor tem que anunciar a palavra de fato e de verdade. Mas a missão de gerar ovelha é da igreja. A igreja precisa gerar ovelhas. Aquela ordem dada por Jesus em Marcos 16:15 foi para os pastores, né? Pastores, ide por todo mundo. Foi isso que está escrito lá? Não. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É para todos. Eu, enquanto pastor, apacento. Pastor Cosme, enquanto pastor, apacento. Mas eu, enquanto ovelha, tenho que gerar ovelhas. Então, o homem está se sentindo sozinho porque nós estamos gerando ovelhas. Nós estamos precisando gerar ovelhas para o reino de Deus. Por isso é necessário que esta palavra de Josué, quando Deus levanta ele para essa missão de levar o povo à terra prometida, tem o condão, tem o fim específico de levá-los a uma vida em uma nação. Não uma vida sozinha. Olha como Josué, você vai conduzir o povo e cada um vai morar sozinho. Não. Vai como nação, vocês vão enfrentar, vão ser famílias abençoadas. Então a igreja precisa entender, você precisa entender que você não está sozinho, nós somos um corpo. Eu ouvi uma mensagem a respeito desse aspecto do corpo e achei muito interessante. Eu jamais posso ficar sem esta mão, porque ela me é útil. Imagina se eu ficar sem esta mão. Imagina se ela for decepada. Eu não poderia mais comer porque eu sou destro. Eu não poderia mais pegar as coisas. Pensa quanto o corpo unido é importante. Então cada um de nós não está sozinho, porque faz parte do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte. Um é olho, outro é pé, outro é cabeça, outro é orelha, outro é mão, mas nós fazemos parte disso. Nós não estamos sozinhos. E Deus nos chamou para sermos fiéis e unidos. Lá em Atos 2:42, o texto diz que eles todos os dias estavam unânimes no templo. Ou seja, havia ali uma necessidade de comunhão. Porque a comunhão, ela faz com que as pessoas cresçam espiritualmente, no caso da palavra de Deus, mas também faz com que as pessoas tenham estabilidade emocional. Porque hoje o mundo joga de uma maneira tão forte contra a estabilidade emocional, que a gente vê o povo sofrendo, gemendo terrivelmente, porque estão se sentindo sozinhos. Pode imaginar uma cidade como São Paulo, com a grande São Paulo, 25 milhões de pessoas dentro deste universo. Quando eu saio da minha casa e venho para cá, falava para a nossa convidada, da Elza, que veio conosco, roda 70 quilômetros aqui para o extremo da Zona Leste. Mas se eu sair lá do extremo do Marcilac, que é o extremo da Zona Sul, e fizer esse contorno, eu rodo 120 quilômetros dentro da cidade de São Paulo. É uma viagem daqui a Campinas, de tão grande que é.
como as pessoas estão se sentindo sozinhas? Como pode, dentro de um universo de tanta gente, as pessoas estão se isolando? Porque há uma mecânica maligna para fazer com que as pessoas se sintam só, para fazer com que as pessoas cada vez mais se dispam da sua capacidade humana de relacionar-se entre si, para viver solitariamente, para viver como se estivesse no mundo só dela. Mas isso é fruto da falta do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está aqui para nos dar esse norte, para nós estarmos unidos cada dia, buscando cada vez mais a presença de Deus. Lá em Deuteronômio 5,33 está escrito: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso. Qual é o caminho que eu devo andar? O caminho que Deus determinou. Andareis em todo o caminho. Quando eu pego a palavra de Deus e leio, quando eu pego a Bíblia e eu medito nela, eu sei o caminho, eu sei qual é a direção, eu sei, eu tenho um objetivo, e eu procuro observar o que está aqui, para que a minha vida esteja pautada nesta palavra. Eu jamais me sinto só. Eu jamais tenho esse problema de quando eu estou sozinho, que às vezes as meninas saem, a mulher sai, eu fico meditando na palavra de Deus, porque ela é um alimento diário. Quando Deus fala para Josué: medita, esforça-te, medita nesse livro dia e noite, é porque ele é um alimento sólido para a nossa alma necessitada, para que tenha paz, para que tenha esse conforto, para que não se sinta sozinho. Todas as vezes que você se sentir sozinho, lembra-se dos versos que nós memorizamos aqui, não importa qual seja o verso. Eu ouvi uma ilustração muito interessante, e eu quero fazer uma analogia com a palavra de Deus. Alguém disse assim: se você ora pouco, se você ora muito, se você ora de joelhos, se você ora de pé, se você ora sentado, não importa, o importante é que você ore. Ou seja, ore, mesmo que você esteja cansado, ore. Está no ônibus, ore. Está na condução, ore. Está no trem, está no carro, ore. E eu quero fazer a mesma analogia com a palavra de Deus. Não importa o momento que você está, se a sua mente não está ocupada com as coisas desse mundo que nos envolve, trabalho, família, estudo, se a sua mente está ociosa, lembra do verso, lembra do texto que você memorizou, porque essa palavra não vai deixar você se sentir sozinho. O Senhor está do nosso lado. Lembre-se, o inimigo das nossas almas quer que você se sinta só, mesmo em meio à tua família, ao teu corpo de vizinhos, ao teu corpo de colegas de trabalho, da escola, porque a intenção é fazer o homem sentir só, quando na verdade Deus quer que nos sintamos amparados por Ele, amados por Ele, comunhão com a sociedade, com a família. Por isso Deus trouxe Josué para essa missão. Quando Josué assume o comando, a primeira coisa que ele faz, ele põe ordem na casa. Então, quando eu assumo a vontade de Deus, eu organizo a minha vida. Os meus passos não são passos quaisquer. Eu vou direcionando conforme Deus mandar. Como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu haja, como Deus quer que eu me relacione com as pessoas, porque a tendência é nos fecharmos. Se eu não tiver um relacionamento no dia a dia,
a nossa mente vai ficando cada vez mais presa, porque nós vamos nos tornando sozinhos. Então, quando você souber de alguém que está passando por essa dificuldade, por uma depressão, por uma situação que não encontra saída, e esse é o motivo que tem levado pessoas a tirarem a sua vida, porque estão se sentindo só, porque estão se sentindo desamparadas. Mas Deus fala aqui: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, todas as vezes que você passar por uma situação, ou se você souber de alguém que está passando por alguma luta desse tipo, lembre-se: Deus está conosco. Jesus, quando estava pendurado naquela cruz, ele foi deixado ali por Deus. Ele ficou sozinho. E o motivo dele estar só é para que nós estivéssemos reunidos aqui, para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Ele diz na sua palavra: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento de solidão do Senhor ali na cruz foi para trazer vida eterna e comunhão entre nós. Lá em Mateus capítulo 28 ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O último versículo da palavra de Deus em Mateus é este verso. Então nós não estamos sozinhos, não se sinta sozinho. Lembre-se, mesmo que você esteja vivenciando situações diversas, difíceis, situações que aos seus olhos são difíceis de solucionar, mas lembre-se, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está contigo. Deus não habita neste tempo. Não é esta casa que é a casa de Deus. A casa de Deus sou eu e é você. Por isso você nunca está sozinho. Por isso que quando você se sente lá em cima, na montanha, que está tudo bem, você não percebe, mas Deus está ali. Mas quando você desce para o vale, quando as coisas apertam, se tornam difíceis, então lembre-se, você não está sozinho, Deus está lá contigo. Amém? Porque o propósito de Deus é que nós tenhamos esse conforto da sua palavra. Ele quer que nós estejamos com Ele o tempo todo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então Deus tem prazer em estar conosco. E quando Ele ordena Josué levar o povo, Ele dá uma determinação para ele, mas uma orientação para ele não sentir só. Imagina ele conduzindo aquela nação, e o primeiro ato que Josué faz é reunir o povo, reunir os sacerdotes, colocar as 12 pedras de Israel no meio do Rio Jordão, e o rio se abriu e eles passaram em cima. Então Deus nos dá um senso de organização para que nós estejamos ocupando a nossa mente, para que nós estejamos cada dia envolvidos com a sua palavra. Mas o maior envolvimento é aquele de poder anunciar a palavra de Deus. E você não vai se sentir sozinho quando você estiver anunciando. Eu me lembro que uma vez eu comecei a falar da palavra de Deus a uma pessoa por volta das 7 da noite, e às 4 da manhã ela entregou a vida a Jesus. Glória a Deus. Vale a pena, porque às vezes as pessoas estão aí fora, à sua volta, talvez familiares, passando por lutas, passando por sentimentos de depressão, e você não está sabendo. Então, medita no texto da palavra de Deus, medita na palavra do Senhor, abra uma oportunidade de eu falar com essa pessoa, para que você possa estar envolvido, para que você possa conduzi-la, assim como Josué conduziu o povo para a terra prometida, porque nós temos uma terra prometida.
A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Então, não se sinta só, você não está sozinho. Lá em Romanos capítulo 8, primeiro diz: se Deus é por nós, ninguém. Não é o fato de você se sentir abandonado muitas vezes, e não é abandonado financeiramente, é abandonado afetivamente, com alguém da sua família. Lembre-se, Deus está comendo. Nós temos um motivo para glorificar ao Senhor. A terra já foi vencida, Josué já atravessou o deserto, agora ele está no limiar de entrar na terra prometida. Nós vemos através dos tempos que a situação da terra está caminhando mais ou menos como aconteceu ali. O deserto já está findando e nós já estamos no limiar de entrar na Canaã celestial. O mar vermelho já foi aberto, agora só depende da última trombeta. Mas nós não podemos sentir sozinhos. Por isso que Deus anima Josué. O tema é assim: Deus fala a Josué e o anima, porque nós temos em quem confiar. Paulo escreveu: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, ou seja, até a volta do Senhor. Então, precisamos estar atentos. Assim como Deus chamou Josué e deu uma ordem, assim também Ele nos chama esta noite e nos diz: medita no livro desta lei. Abra nos Salmos 1. Livro dos Salmos, o primeiro Salmo, no versículo 1, 2 e 3. Preste atenção no que Deus está falando aqui. Salmos 1 diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são aqueles que não creem, que não têm uma esperança de vida, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus está dizendo através aqui do salmista que o homem que faz isso, ele tem uma vida diferente, ele não se mistura com essa situação que leva à depressão. Às vezes você passa assim, a pessoa está num bar bebendo, está lá conversando, jogando conversa fora, por exemplo, chega em casa, é a depressão. Aqui ele está dizendo assim: bem o aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Então aqui está o segredo da pessoa não sentir só, porque cada vez que ela medita, cada vez que ela lê o texto da palavra, cada vez que ela guarda uma porção da palavra de Deus, o Espírito Santo vai enchendo-a, vai tornando-a forte, vai tornando-a capacitada, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Qual que é o segredo da prosperidade? Não estou falando financeiramente, ainda que esteja incluindo isso, mas aqui é o segredo da prosperidade espiritual, da pessoa poder dizer: eu tenho Deus no meu coração, que é o que importa para nós. Viver esta vida que o mundo vive não tem vantagem nenhuma, ainda que os prazeres sejam enormes, e eu estou falando prazeres carnais, mas eles não têm fim. Bom, lá em Romanos capítulo 3, 23, eu preguei aqui semana retrasada, e aí, talvez vocês não lembrem desse verso, mas é natural, o ser humano esquece mesmo,
que diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E lá em Romanos 6:23, nesse mesmo livro, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus é que transforma, é que me leva seguro ao céu, a uma vida eterna, então eu entendo que eu não estou só, o Senhor está comigo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, esse livro de Romanos é muito fundamental para nós que cremos na palavra de Deus. Diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então você precisa estar em Cristo para que nenhuma condenação. O que é isto? Você não vai se sentir sozinho como Jesus sentiu-se lá naquela cruz. Porque nenhuma condenação vai colocar você numa cela separada de todos, naquela solitária. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, o grande segredo é meditar na palavra de Deus, que Ele vai nos animar, Ele vai fazer com que o meu dia a dia seja próspero, seja abençoado, que a minha família vai estar guardada pelo Senhor. E nós estamos em família, precisamos dessa comunhão com Deus. Então não se sinta só, porque o Senhor diz que não vai deixar você sozinho. Ainda que você passe pela água, ela não vai te submergir, ela não vai te afogar. Ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar. É promessa de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, há uma bênção em servir a Deus. Você não está sozinho. Praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu. Então diga assim: eu não serei atingido. Porque a palavra do Senhor me guarda. Amém? E quando eu estou falando de praga alguma, é essa praga da depressão que tem levado pessoas ao suicídio, a tirar a sua própria vida, porque estão em desespero, ainda que vivam rodeadas de pessoas, mas a intenção dela é não ter mais jeito, não tem mais jeito. O inimigo pressiona tanto que ela não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quando o jeito é Jesus. Eu vou encerrar com um testemunho. O pastor Paulo Madsen, ele ele vendeu a empresa, ele era um químico, e ele estava numa situação financeira, e é um dos motivos que as pessoas se sentem só. Quando a situação financeira aperta, quando não há mais nada a fazer, ele estava desesperado porque ele devia muito, e quando eu falo muito é muito mesmo. Ele estava no seu apartamento e uma voz dizia assim: a solução para você está lá embaixo. Ou seja, pula daqui e está tudo resolvido. Só que isso é um engano maligno, porque quando a pessoa bate lá embaixo e morre, ela já entra diretamente no inferno. Ou seja, aquilo que aparentemente era problema passou a ser agora um futuro que não tem volta. Mas o Espírito Santo de Deus não permitiu que ele fizesse isso. Antes, pelo contrário, ele meditou na palavra do Senhor. E ele começou a trabalhar. E Deus deu capacidade para desenvolver uma pequena mistura que ele vendia na sua fábrica. Ele vendia uma quantidade pequena, mas estava conseguindo pagar as dívidas. Um dia, a empresa que comprava dele 9 toneladas desse produto fechou, faliu, e 242 profissionais saíram da empresa.
42 profissionais foram embora para todo lugar do Brasil. E ele ficou imaginando, Deus estava me abençoando e agora a empresa que comprava de mim esse produto não compra mais. Ou seja, ele estava prosperando, mas de repente algo aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para esse ponto muito importante. Não olhe as coisas circunstancialmente. Não olhe as circunstâncias das coisas, porque você não está sozinho. Não deixe as circunstâncias nortear o seu dia. Aqueles homens se espalharam pelo Brasil. E ao se espalharem, eles foram trabalhar em empresas. E eles comunicaram que aqui em São Paulo tinha uma empresa que vendia uma massinha, que colocava na madeira e a madeira ficava igual. Ou seja, fazia a perfeita correção. Eram marceneiros que espalharam pelo Brasil inteiro, sem propaganda de televisão. De 9 toneladas ele passou a vender 60 toneladas por mês. E o que o diabo queria dizer para ele? A solução está lá embaixo, só pular e se matar. Mas ele não estava sozinho, o Espírito Santo estava com ele. Então lembre-se disso. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós temos a comunhão. E agora eu quero me permitir a vocês mais um testemunho que eu ouvi hoje. Na verdade já conhecia, mas está dentro desse aspecto de não estar sozinho. Como eu disse, às vezes você está lá na montanha, está tudo bem, mas quando você está no vale, parece que é tudo depressão, parece que tudo dá errado. Essa creme dental Colgate que vocês usam em casa, eu só uso ela, é uma das mais caras, mas é a que eu acho que é a melhor para a proteção dos dentes. E aí, dente é vida, é saúde, você precisa cuidar da sua saúde. A história desse inglês que foi morar nos Estados Unidos com a sua família, eles eram de uma família razoavelmente grande e ele era o filho mais velho, William Colgate. E a família passava necessidade nos anos de 1800. Esse homem foi chamado pelo seu pai para fazer o seguinte: vai para Nova York trabalhar, e quando você receber algum dinheiro, você vai nos ajudar. Imagina um jovem, talvez de 16, 17 anos, totalmente sem experiência, não tinha mala, pois a mãe colocou tudo numa coxinha, mas tinha uma recomendação para ele: quando você chegar lá, procure uma igreja para congregar e seja dizimista. Aquele jovem saiu pela estrada sozinho, chorando. Ele estava sozinho, os pais tinham ficado lá, ele ia para uma cidade grande, e a caminho dessa cidade, da estrada para ele pegar o ônibus, ele encontra um senhor que o vê chorando, porque ele estava sozinho, ele se sentia sozinho. E aí aquele senhor fala: por que você está chorando? E ele não conseguia falar. E o homem disse para ele: vamos orar. E orou com ele, e ele chorava, e o homem orava, e ele chorava. Ao final, ele disse: Deus mostra para mim que você vai ser um grande homem e vai ter uma empresa de sabão. Ele estava sozinho e continuou sozinho, porque aquele senhor ficou na estrada. Quando ele chegou em Nova York, ele não encontrou um trabalho. E ele estava ficando desesperado, procurou uma igreja. E lá ele começou a frequentar o culto. Ele viu um anúncio de uma pequena fábrica de sabão. Precisa-se de ajudante. Ele foi lá.
Aquele dono da pequena fábrica era um senhor já de idade, não tinha filhos, não tinha familiares, não tinha ninguém, e o colocou, e ele começou a trabalhar e aprender a como fazer sabão. E ele foi trabalhando e foi fazendo. Aí o dono da empresa disse: eu quero que você seja meu sócio. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro, eu não quero o teu dinheiro, eu quero o teu trabalho. E o colocou como sócio. E ele começou a prosperar. Mas o segredo é que de tudo que ele ganhava, ele entregava 10% para a igreja. Essa história é verdadeira. Aquele homem morreu, ele assumiu a fábrica. Ele chamou a empresa gráfica que fazia os cartazes e disse: agora você vai mudar o nome, essa empresa vai chamar Colgate. E fez muitos cartazes, e ele mesmo saiu em Nova York entregando esses cartazes e distribuindo. E ele começou a vender para a cidade inteira. O produto dele agora era conhecido em toda a cidade. E ele continuava sendo fiel, entregando 10%. Ele chamou o contador e disse: a partir de agora você vai fazer um livro Caixa de Deus. O contador não entendeu. De tudo que entrar na empresa, você vai destinar 10% para a obra do Senhor. E aí não parava de vender, não parava de crescer. E ele começou a vender para o Canadá. E ele começou a vender para o mundo inteiro. E ele disse: você não vai mais tirar 10%, você vai tirar 20%, agora vai tirar 30%, agora vai tirar... Ele chegou a dar 90%. Sabe por quê? Porque ele nunca esteve sozinho. Quando a sua mãe orou por ele, abençoando a sua ira, o Espírito Santo foi com ele e o orientou. Esse Colgate que existe no mundo inteiro, só o nome Colgate, só o nome Colgate, que é a marca, vale 8 bilhões de dólares. Vale mais que a Petrobras e o Banco do Brasil juntos. Porque ele nunca esteve sozinho. Deus não desampara os seus. Por isso que a Bíblia fala: ser fiel à minha morte, dar-te-ei coroa da vida. Vamos ficar em pé. Esses dois testemunhos servem para nos dizer que o Senhor está conosco, como esteve com Josué. Mas assim como ele esteve com Josué, esteve com Colgate, esteve com aquela pessoa que eu falei agora há pouco, ele está conosco aqui. E mais que estar conosco, ele está com os nossos familiares agora. Amém? Talvez para você seja assim um momento de: o que eu vou fazer, né? Marido, esposa, filho, filha, a mãe, o pai, estão lá. Mas o Senhor nosso Deus não esqueceu deles. Amém? Não te desampararei, não te deixarei só. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero dizer que às vezes as pessoas andam sozinhas e ela tem receio de ter um comprometimento com Deus. Ela tem aquele receio de entregar a vida a Jesus. Porque às vezes a pessoa diz: você vai mudar de religião. Você vai entrar para a lei de crente. Lá no Nordeste existe isso, lei de crente, né? Que é aquela entrar, fazer parte do Evangelho de Cristo. Não é nada disso. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o que Deus quer é livrar o homem e fazer entrar na terra prometida. E aqui, como Josué, nesta noite eu quero convidar a você a curvar sua cabeça. O Senhor é misericordioso e Ele tem uma bênção para você. E essa noite Ele reservou para que você não está sozinho. Talvez você esteja vivendo em família, mas está sozinho. Talvez a sua situação seja essa, muitas vezes sentindo o peso da situação.
Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E o verso 10 de Romanos 10 diz: a saber, com a boca se faz confissão para a salvação, e o coração crê. Então eu quero desafiar você que está essa noite aqui, que se você não entregou a sua vida a Jesus, não se sinta só. O Espírito Santo está aqui e Ele fala no teu coração. Se você está sentindo sozinho e hoje quer mudar essa situação, então eu quero convidar você a fazer parte dessa grande família, que é a família do Senhor. Se você quiser fazer parte, entregando a sua vida a Jesus, basta que você levante a sua mão e eu vou orar por você. É meu dever conduzi-los à Canaã celestial, e este apelo faz parte dessa condução. Então, se você quer entregar a sua vida, ou quer voltar para o caminho do Senhor, levante a sua mão, quero orar por você, para que você também não se sinta só, mas se sinta amparado, não só pela igreja, mas sobretudo por Deus. Se você está se sentindo sozinho, solitário, hoje é o momento que o Senhor preparou para você estar aqui. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Enquanto a igreja ora, você pode tomar essa decisão. Enquanto a igreja fala com Deus, você pode no seu coração dizer: eu me sinto só, mas hoje eu quero mudar essa situação. Basta você levantar a sua mão. Não vou insistir, eu quero convencê-las de que seja por força, mas é pelo Espírito de Deus. Se você tiver esse desejo, venha à frente, eu quero orar por você. Se você está sentindo no seu coração tristeza, mesmo estando congregando, e sabe que é algo que você não consegue controlar, ou se você sabe que alguém na sua família que está passando por uma luta e quer essa oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não te detenhas no banco. Às vezes a vontade é grande, mas algo fala: não vá. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, você não está sozinho. Se você quiser uma oração, venha até a frente, saia do teu lugar, venha receber essa oração. Hoje o Senhor tem algo especial para você. Hoje o Senhor tem algo para a tua vida. Não deixe que isso fique no teu coração. Venha até a frente, e o Senhor falará contigo. Se você tem algum parente que está vivenciando dias difíceis, e você sabe que você pode mudar a história dele, um novo tempo e uma nova história, como cantamos hoje. Um novo tempo e uma nova história Deus tem para nós. Podem vir, podem chegar mais para cá. O Senhor tem uma palavra para vocês. O Senhor tem algo especial para vocês. O Senhor está olhando para você. Ele olha dentro do teu coração e Ele sabe a sua necessidade, e Ele sabe que hoje é um dia especial. Tudo que o inimigo preparou para você, como preparou para o Paulo Mazzi, está sendo destruído agora em nome de Jesus. E eu quero colocar diante de Deus agora a sua vida, ou dessa pessoa que você representa aqui essa noite, lembrando que esse passo de fé vai fazer a diferença. Creia, vai fazer a diferença. Estenda a sua mão para cá, igreja. Vamos abençoar a vida dessas pessoas.
Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. A Tua palavra é que faz a diferença na vida das pessoas. Ainda que o homem esteja sentindo só, ainda que a pessoa esteja sentindo só, esse dia está encerrando hoje. Se ela está representando uma pessoa que não está aqui, meu Senhor, eu quero declarar que agora, nesse momento, essa pessoa está sendo encontrada lá, aonde ela estiver, porque a Tua palavra não tem tempo, a Tua palavra não tem espaço. Todo lugar que está, ela está em todo lugar. Então, onde estiver essa pessoa, que agora é representada aqui na frente desse povo, que o Teu poder atinja lá nesse momento e o Teu nome seja glorificado, que neste momento ela sinta, Senhor, esse poder. E eu quero declarar agora sobre a vida dessas mulheres que estão aqui à frente, que vieram buscar do Senhor essa resposta. Eu tenho certeza, meu Deus, que ao sair daqui, sairão diferentes, sairão transformadas, sairão renovadas, porque o poder de Deus opera nesse mundo. Então, toda obra do inimigo que queira destruir a vida dessas pessoas, toda obra que queira tirar a paz dela, eu estou repreendendo no nome poderoso do Senhor Jesus e declarando: sai todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe uma coisa muito importante em tudo isso. Quando Deus chama Josué e Ele fala: vai, eu vou estar contigo. Josué em nenhum momento ele disse: Senhor, será que Deus vai fazer mesmo? Pode observar, o texto não fala, mas ele fala que ele foi, e Deus abençoou o que ele fez. Quando vocês vieram aqui à frente, Deus já começou a operar um milagre. Deus já começou a operar esse milagre. Quando vocês voltarem para cá, saibam que o Senhor operou esse milagre. Não duvidem no seu coração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nós vamos ver o que Deus já fez na vida de você. Ele não vai fazer, porque Deus não é Deus do amanhã, é Deus de já. Amém? Vocês creem? Creem que Deus operou? Creem que Deus já vai ver a vitória hoje? Pastor, mas eu vou ver amanhã, não é hoje. Deus não opera na vitória, Ele opera já, Ele é o Deus de já. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vocês estão abençoadas. Saiam daqui com essa vitória na mão. Não deixe o inimigo dizer: mas será? Não, vocês não estão sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Amém? Vamos aplaudir a Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Você não está só. O Espírito Santo de Deus está contigo. Senhor, quando foi para o Pai, Ele disse: eu vou, mas vou deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe o que são gemidos inexprimíveis? Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou e te ama. Por isso você nunca está só. Amém? Glória a Deus. Mais recadinhos rapidinhos. Se você conseguir ficar de pé, pode ficar. É rapidinho. Consagração, segunda-feira, às 8 horas da manhã.
tiver condições, tiver esse tempinho aí na segunda-feira de manhã, venha. É bênção e Deus tem feito coisas lindas no nosso meio, principalmente no cuidado da sua igreja, da intercessão, porque uma igreja que não ora, uma igreja que não tem uma intercessão, uma consagração, não tem como estar de pé. A oração, ela é poderosa quando é feita com fé. Quinta-feira, culto de propósito. Nós estamos aí no mês de março e o propósito é portas abertas, e portas estão sendo abertas. Eu creio que estou vivenciando isso. Está na direção dos ministérios da Igreja Manaim. Na próxima quinta-feira está na direção da escola dominical. Então você venha. Precisa de porta aberta? Precisa que a porta seja aberta na sua família, naquela vida, naquela pessoa. Venha, porque Deus tem algo para ti. Amém? Sábado, dia 25/3, às 18 horas. Quero chamar aqui a irmã Beth, que está a irmã Beth, a irmã Estela, a irmã Lisa, nesse trabalho que vai ser feito no próximo sábado às 18 horas, devocional de Esther. E Deus tem um recadinho para você. Você, mulher eleita, mulher que vivencia e que está vivenciando a vida de Esther, que está tomando posse da vida, daquilo que Esther fez. Que dia? Dia 25, sábado. Você que está sendo preparada, já foi chamada como princesa para estar no palácio, sendo tratada por um Deus Todo-Poderoso. Sábado é um dia marcado para você virar uma rainha. Então todas as mulheres da igreja estão convidadas, independente se você veio no estudo ou não. O Senhor Jesus está com o cetro dele apontado para você e te esperando para que você esteja aqui, para ele te coroar como uma rainha e você ganhar o teu povo, ganhar o teu território, a tua família, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Glória a Deus. Você entendeu aí? O cetro do Senhor apontado para toda rainha. Você tem um livre acesso direto a Deus. O que você tem que fazer? Ir até o Rei. Amém? Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas da manhã. Estamos aí aprendendo a palavra de Deus nas epístolas paulinas. Quem vem, está vendo e aprendendo. Venha também, tá bom? É bênção, está na direção também da irmã Estela, do irmão Vinícius. E glória a Deus, porque a igreja está trabalhando, está em pleno vapor, e você entre nesse barco e vamos juntos, amém? Domingo às 18 horas, culto da família. E dia 28, 29 e 30 de abril nós temos o que? Aniversário da igreja Manaim. 3 dias para nós comemorarmos o Senhor Jesus. Então, como nós estamos aí com algumas atribuições, principalmente na área das camisetas, você esteja procurando então ao término do culto a irmã Regina, a irmã Cris e a irmã Brenda para tirar a medida, para estar acertando, para tirar dúvidas, porque vai ser lindo, a cor é linda. Hoje eu tive uma coisa muito linda. Foi sexta-feira, eu vinha do serviço, aí eu estou passando ali na Vilani, venho, quando chego na estação do Itaí, tem uma pessoa com a camiseta vermelha, com umas letras douradas na frente, com o número 18, vocês lembram? 18 anos da igreja Manaim. É uma pessoa que não é da igreja, mas estava com essa camiseta. Olha que coisa linda, e atrás Manaim, o nome lá escrito. Então você vê como é importante. E
nós vamos fazer essas camisetas. Eu quero que você possa estar procurando as irmãs. Se tiver alguma dificuldade na área financeira, esteja procurando, porque elas estão com dinheiro para dar, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Não seja a dificuldade financeira que você deixe de procurá-las. Não sei como, mas nós somos um só corpo. Não é isso que foi feito aqui? Dito aqui? Glória a Deus. Levante suas mãos no ato simbólico, conforme o pastor Dimar disse aqui. Você não vai receber, você já recebeu. Então, no ato simbólico daquilo que Deus já te deu, já colocou nas suas mãos, ore-se que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus bem forte. Está encerrado o culto aqui, mas ele continua na sua vida. Uma semana de bênçãos e vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai em paz.